Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início neste instante à sessão solene de diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2016 para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores do município de Brusque. Convidamos para tomar assento à mesa principal as seguintes autoridades: Excelentíssima Senhora Camila Coelho, juíza da 86ª Zona Eleitoral de Brusque, que irá presidir esta solenidade. Autoridades presentes e já nominadas pelo cerimonial, senhoras e senhores. Como todos sabemos, a diplomação dos candidatos eleitos encerra o processo eleitoral, como formal reconhecimento do direito à posse nos respectivos cargos daqueles eleitos pelo voto democrático da população. Aqui se encerra também a atividade voltada à proclamação do resultado do pleito da Justiça Eleitoral, cujos trabalhos foram desempenhados com muita dedicação pelos nossos valorosos servidores. Os prazos, mesmo os mais exíguos, foram prontamente cumpridos, e por esta razão o sentimento de dever cumprido desta missão constitucional que nos foi outorgada permanece. Neste contexto, sem esforço, se percebe que a eleição e sua apuração atenderam plenamente ao princípio positivado no artigo 37 da Constituição Federal, da eficiência na prestação do serviço público, qualidade esta que a Justiça Eleitoral catarinense já vem ostentando há um bom tempo. Oportuno ressaltar que a rapidez na execução dos trabalhos andou ao lado da segurança na apuração. E essa certeza social de que o resultado é espelho fiel da votação popular, com seu consequente acatamento por todos os participantes da disputa eleitoral, é relevantíssimo fator de estabilidade do processo democrático e de pacificação social. Agora, se a realização e a apuração das eleições foram plenamente exitosas, também o compromisso com a verdade impõe reconhecer que houve dificuldades. Mesmo diante de tudo o que se disse nos últimos tempos a respeito da corrupção no nosso país, nomeadamente a partir da atuação ímpar da Operação Lava Jato, antigas práticas políticas eleitoreiras resistem em desaparecer. Busca-se nas brechas de uma legislação que endureceu os controles formais de acesso ou mesmo de desempenho na disputa eleitoral, um caminho para manter privilégios indevidos. Tal situação demonstra que a vigilância constante da população, maior interessada, precisa se manter atuante, tal como foi quando o forte clamor da sociedade representou o significativo aprimoramento da nossa legislação, ao conceder ao país a Lei da Ficha Limpa, importante instrumento à ação da Justiça Eleitoral para o aprimoramento ético da vida pública brasileira. Sobre este tema, aliás, peço vênia aos aqui presentes para trazer ao conhecimento público uma importante e recente declaração do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador César Abreu, durante o pleito eleitoral. Sua Excelência, o desembargador César Abreu, em sessão eleitoral no dia 30 de novembro do presente ano, assim se manifestou. Os juízes integrantes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina vêm a público para manifestar sua perplexidade com a decisão da Câmara dos Deputados de desfigurar em pleno luto nacional o projeto de iniciativa popular produzido com apoio de 2,4 milhões de assinaturas, o qual criava um grupo de medidas contra a corrupção na esfera da administração pública, que alçaria o país ao nível das grandes sociedades ocidentais no combate ao crime organizado. Mais do que descaracterizar o texto original, a Câmara agiu abruptamente, buscando a autopreservação e contrariando o interesse público, retalhando os esforços daqueles que estão empenhados na investigação e no julgamento dos crimes que envolvem parte da própria classe política nacional e cuja extensão parece não ter fim nem limites. A aprovação de medidas de caráter intimidatório à magistratura, inserida juntamente num texto que visava ampliar o combate à corrupção, agride a consciência coletiva, traduzindo ação não republicana de parte da Câmara. Assodada ainda a conduta do presidente do Senado, que tentou aprovar esse texto, contando com 14 incautos senadores, 7 dos quais investigados pela Lava Jato, ele próprio alvo de mais de uma dezena de inquéritos. Os homens públicos de bem não intimidam os seus juízes. Antes, pelo contrário, procuram consolidar a intangibilidade da justiça. Em qualquer sociedade civilizada, é o Poder Judiciário a fronteira segura das garantias constitucionais e os seus juízes as primeiras vítimas daqueles que temem as consequências de seus malfeitos e que mais cedo ou mais tarde também precisarão de um judiciário altaneiro, soberano e independente para a salvaguarda das suas liberdades.
O país que acordou no dia de ontem foi vítima de um atropelo parlamentar produzido pela maioria da Câmara e contido de momento pelo Senado, aplicado por um grupo de pessoas que ciclicamente tem transformado o Congresso Nacional num verdadeiro asilo das consciências culpadas. Os membros do TRE de Santa Catarina solidarizam-se com os anseios de nosso povo de passar o Brasil a limpo, doa a quem doer, e reafirmam o seu propósito de continuar aplicando justiça, mesmo aqueles que temem a independência dos seus juízes e apostam no enfraquecimento da atividade de investigação criminal da corrupção pública institucionalizada. Este discurso foi feito no dia 30 de novembro e, apesar dos desdobramentos posteriores, entendo que permanece atual. Senhoras e senhores, embora a vergonha e perplexidade resumam bem o cenário atual no nosso país, este momento é de celebração da democracia. Eu não gostaria de falar em esperança, porque entendo que a esperança é o último recurso de que dispõe o ser humano quando não há nada mais. Então vamos falar em expectativa, e temos a expectativa legítima de que os agentes públicos honrem os compromissos constitucionais, os princípios constitucionais administrativos, consistentes no princípio da moralidade, da eficiência administrativa, da impessoalidade, da primazia do interesse público sobre o privado. Essa é a nossa expectativa legítima. Portanto, encerro esta fala desejando a todos os diplomados votos de pleno sucesso na empreitada que logo se iniciará. Tenho certeza que esse é o desejo de toda a população, posto que destinatário de suas ações. A cidade espera ansiosa pela ação convergente de seus representantes, pautada sobretudo no respeito às instituições, na harmonia e independência dos poderes, sempre a serviço das necessidades públicas, do progresso e do desenvolvimento. É preciso ter claro, ademais, que tal mister não exige mais do que o agir correto, simples e honesto. É apenas isso que esperamos do ator político, do homem público que se propõe a trabalhar em favor da população. Agradeço a presença de todos. Informamos que os suplentes de vereador estão igualmente sendo diplomados neste ato. A entrega do diploma fica condicionada ao julgamento da respectiva prestação de contas e da comprovação da quitação militar, se for o caso. Os diplomas, assinados digitalmente, estarão disponíveis na página do TRE-SC, na internet, em eleições diplomas. Convidamos o vereador mais votado, senhor Sebastião Alexandre Sfer de Lima, para fazer uso da palavra em nome dos vereadores diplomados. Toda pessoa tem o direito de tomar parte do governo de sua cidade, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Ao saudar a senhora juíza eleitoral da 5ª Zona, doutora Camila Coelho, formalizo o cumprimento às autoridades que ilustram a mesa desta cerimônia
dentre outras, presentes nas galerias deste plenário. Senhor Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadora, vereadores eleitos e diplomados. Seleto público, formado na sua maioria por parentes e amigos, cabos eleitorais, aliados e militantes políticos. No último dia 3 de outubro, após o encerramento das apurações e proclamações dos resultados, experimentamos a saborosa e gostosa sensação da vitória. Vivemos momentos de alegria, euforia e congraçamento, festejando o prazer de receber a confiança da escolha soberana de nossos conterrâneos. Hoje, por meio da diplomação, a Justiça Eleitoral confirma os resultados das urnas, nos credencia à posse e ao juramento constitucional da cidadania, quando então estaremos investidos das funções de representar o povo. Daí, prezados colegas vereadores diplomados, vem a pergunta-chave: o que a sociedade espera de nós? Quais as expectativas das pessoas, dos eleitores, dos consumidores, dos contribuintes com relação à nossa postura, aos nossos comportamentos, às nossas atitudes como representantes populares? Penso que devemos estar ao lado da sociedade, manter a sensibilidade coletiva, sentir o anseio das bases e viabilizar as aspirações de todas as pessoas e de todas as classes. A mim parece chegar o momento de aproximar o povo do poder e convocá-lo a governar junto. Concito para que as rivalidades que sempre se criam no processo eleitoral sejam sepultadas e, num só diapasão, elejamos Brusque como único objetivo e único partido político, desfraudando a bandeira do bem comum rumo à prosperidade e à felicidade coletiva. No desempenho das atribuições legislativas, vamos, unidos, guardar os elevados interesses públicos, evitar que forças subalternas destinadas a explorar e beneficiar alguns poucos venham macular a produção parlamentar no decorrer dos nossos mandatos. A relação Câmara, Prefeitura ou vereadores e prefeito deve ser impessoal, de respeito recíproco e equilíbrio na avaliação das políticas públicas, fazendo valer o consagrado preceito constitucional da harmonia e interdependência entre si. O plenário da Câmara, ambiente próprio para a discussão, fórum dos debates e grandes pronunciamentos, o clima entre as forças de oposição e situação pode entrar em ebulição, mas as decisões hão de ser equilibradas e o interesse público deve prevalecer e brilhar de forma cintilante. A história tem mostrado que a oposição sistemática e irracional pode ser nociva. Na minha visão de um novato na vida pública, a essência do mandato popular reside na capacidade de representar o povo, fazendo a leitura certa dos fatos e fenômenos sociais. Essa leitura passa necessariamente pela convivência que devemos manter com todas as camadas, segmentos e estamentos da sociedade, sob pena de perdermos a sensibilidade necessária na hora de tomar as decisões eficientes que a sociedade espera de nós. Um político desligado de suas bases facilmente servirá a interesses escusos. Quando as dúvidas e incertezas baterem em nossas portas, devemos lembrar dos dias de campanha, dos apoios, dos sorrisos, das crenças e das adesões gratuitas das bases, das pessoas simples e da vida modesta que nos confiaram a representação. Devemos nos esforçar para valorizar o parlamento, espantar de fato aquela imagem negativa da instituição e de seus titulares. Não vejo nada demais sonhar com a real possibilidade de transformar a Casa do Povo em uma instituição educativa e formativa, destinada a criar o espírito crítico, a atrair as pessoas
para os temas e todas as demandas da vida pública. Partilho estas reflexões com a simplicidade de uma pessoa que ainda tem muito a aprender e experimentar sobre os negócios públicos. Com a convicta percepção dos meus limites e imperfeições, confirmo a crença na possibilidade de contribuir para que minha cidade se transforme num ambiente cada vez melhor para viver e sonhar. Ao caminhar para o final, em nome dos senhores vereadores, formalizo cumprimentos à Justiça Eleitoral da comarca pela eficiência com que conduziu o processo eleitoral em 2016, sem máculas ou fatos que mereçam destaque. E, se assim foi, os méritos são dos juízes, promotores, serventuários que fizeram cumprir a lei e souberam administrar os imprevistos. Quando iniciei esta mensagem, invoquei o artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em homenagem e para fazer lembrar a passagem dos 69 anos de proclamação de uma das mais belas peças do direito internacional. Ao encerrar, peço permissão para lembrar também o artigo 25 do mesmo documento. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Por derradeiro, desejo que Dr. Jonas Pegli e Ari Vec desempenhem mandatos profícuos e realizadores. Muito obrigado. Convidamos a doutora Camila Coelho que se posicione à frente da mesa. Convidamos o vice-prefeito eleito, senhor José Ari Vec, para receber o diploma das mãos da excelentíssima senhora juíza da 86ª Zona Eleitoral. Cumprimento excelentíssima senhora Camila Coelho, juíza da 86ª Zona Eleitoral de Brusque. Cumprimento o excelentíssimo senhor José Luiz Cunha, prefeito municipal de Brusque. Cumprimento o vereador Roberto Pedro Prudêncio, presidente da Câmara Municipal de Brusque. Cumprimento o senhor Antônio Serafim Venzon, deputado estadual. Cumprimento a excelentíssima senhora Suzana Perim Carnaúba, promotora eleitoral. Cumprimento o excelentíssimo senhor Cristiano José Gomes, promotor eleitoral de Brusque. Cumprimento o secretário regional Evaldo Risto. E espero que todas as demais autoridades da mesa, acomodadas, né, e outras autoridades aqui presentes, e os vereadores, todos entendem que cumprimento a todos, e a plateia também cumprimento, né, e nesse momento vou falar alguma coisa a respeito, né, da nossa vida política. Senhores, senhoras, comunidade brusquense, sinto-me honrado por estar vivenciando esse momento singular na minha trajetória política. Com esse ato solene, no dia de hoje, são poucos os dias que ainda nos separam do início da nossa gestão. Aqui nesta casa, onde desempenhei a função de legislador por 2 mandatos, recebo hoje o diploma de prefeito eleito de Brusque. Documento este que nos torna apto a tomar posse no dia 1º de janeiro de 2017. Eu e o meu prefeito, Ari Vec, legitimamente escolhido pelo povo,
queremos reafirmar os nossos compromissos em administrar Brusque com muita seriedade e determinação, na busca das realizações esperadas por toda a nossa comunidade brusquense. Nosso município precisa voltar a viver um novo ritmo de trabalho. Sabemos exatamente o tamanho de nossos desafios, mas com o empenho da nossa futura equipe de trabalho, somado ao apoio e dedicação dos servidores públicos, deveremos conduzi-lo a um futuro, partindo de um presente realizador. Quero agradecer o apoio que tenho recebido de todos durante a campanha nossa, em especial a minha família, que sempre está ao meu lado em todos os momentos. Agradeço aos poderes constituídos, às entidades organizadas e representativas, sobretudo o nosso povo, pela oportunidade que me dá. Quero aqui afirmar-lhes que não irá faltar trabalho e que pela integração e progresso deveremos de alcançar nossos objetivos. Rogamos a Deus a sua proteção e que Brusque receba somente o melhor que cada um de nós tem a lhe dar. Meu muito obrigado.